Essa é a parte 3 da matéria de Introdução à Programação, Programação de Computadores. Eu estou na aula 10. Essa aula está numerada dessa maneira, de acordo com o site BCC 701. As aulas são gerais, elas são para todas as turmas e estão numeradas dessa maneira. A primeira aula referente à parte 3 é a aula 10. Então, essa aula é sobre vetores e a gente já tinha tido uma aula sobre vetores. Os slides eles apresentam algumas novidades com relação a algumas operações sobre vetores que são interessantes de serem analisadas, de serem estudadas, mas não precisa de nenhuma aula prática para atender. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer os exercícios que são propostos ao final do capítulo. Então, no final da aula. Então, lá no finalzinho tem 6 exercícios. Eu vou fazer cada um deles aqui. O primeiro é, faça um programa que preencha um vetor de 10 elementos. Então, eu preciso preencher cada uma dessas 10 posições através de entradas do usuário. Quer dizer, o usuário é que vai preencher esses valores. Eu tenho que pedir a ele para preencher através do input. Após a definição dos elementos do vetor, ou seja, quando o vetor estiver preenchido, calcule a média dos valores. Então, eu vou primeiro caminhar no vetor para preenchê-lo, depois eu vou caminhar no vetor para somar todos os elementos e poder calcular a média no final. Então, eu vou precisar de fazer o for para preencher os elementos do vetor. Para i igual a 1 até 10, são 10 elementos. O que é para fazer? Eu vou fazer minha variável do vetor, que eu vou chamar de vet. Eu vou chamar, então, vet, no caso de índice i, né, porque o i está fazendo mudar as posições do vetor, é o índice do vetor. Então, vet de índice i recebe o input. E aqui vai ter mensagem entre com elemento. Bem, depois dele rodar 10 vezes, não precisa fazer mais nada, esse vetor já está preenchido. Então, eu já tenho os elementos, eu vou fazer aqui uma variável soma receber 0. Eu preciso fazer isso porque nesse for de agora, eu vou percorrer o mesmo vetor somando cada um dos elementos. Então, cumpri a primeira parte aqui. Ó. Ele pediu, faça o programa que preenche o vetor de 10 elementos através de entradas do usuário. Isso aqui foi feito aqui embaixo. Após a definição dos elementos, ou seja, aqui na frente, depois que sair do for, após, calcule a média dos valores. Então, vou fazer um outro for aqui embaixo, que pode usar a mesma variável i, não tem problema nenhum, ela foi usada ali em cima para o outro for e esse for acabou, então vou reiniciar o uso dela. Então, para i igual a 1 até 10 de novo, porque é o mesmo vetor que eu vou percorrer com a mesma quantidade de entradas, então o que eu tenho que fazer? O soma, receber o soma, mais o elemento do vetor. Então, soma começou valendo 0 e o elemento do vetor, o primeiro elemento que eu tenho, é o de índice 1. Então, é o de índice 1, né? Mas o meu i começa valendo 1. Então, aqui, na verdade, vai i, porque cada hora eu quero pegar um elemento do vetor. Primeiro vai ser o 1, depois o i vai passar a valer 2 por causa do for, e ele vai pegar o elemento 2, depois vai passar a valer 3 e vai pegar o elemento 3, e assim sucessivamente, até 10. E aí eu pego todos os elementos do vetor e fiz o soma, receber o que já tinha lá, mais o elemento que foi caminhado, que foi encontrado dentro do vetor. Bem, aqui eu já fiz a soma. Para eu fazer média, eu tenho que, depois que eu tiver somado tudo, eu fazer a divisão dessa soma pela quantidade de elementos que eu tenho, que no caso são 10. E logo depois é só dar um printf. Printf printf a média dos elementos do vetor é 2%g, vírgula, média. Pronto. Terminado. O programa está terminado. Eu vou pedir a execução dele. Entre com elemento. Eu vou entrar com só elemento valendo 1, que é para ele somar 10. A gente saber qual é o valor da soma.
A média dos elementos do vetor é 1. Na verdade, pede a média, né? O que ele imprimiu aqui foi a média deu 1. Então, se eu tivesse entrado com valores diferentes também, ele ia lá me fazer a média. Opa. Ele ia me dar a média. 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 4, 7, 8. A média dos elementos do vetor é 5. Deu 5 agora. Será que deu um número redondo por coincidência aqui? 5.0, média é igual a soma dividido por 10. Esse resultado aqui pode dar um valor real, então ele poderia dar número decimal aqui na frente. Vamos lá fazer uma outra execução e ver. Por exemplo, 7, 7, 7, 7, 7. Agora eu vou 2, 2, 2. 7.5, tá vendo? Então aquele 7 lá foi uma coincidência, porque ele pode dar valores reais. Bem, então esse foi o primeiro exercício que está ao final da aula 10, que é sobre vetores.